ficando toda jacaré, né? Pois é, né? Tá virando um jacarelódromo. Na nossa só tem eu. Pois é, né? A nossa guru aí já tem 2 doses. A Célia, quando é que velhinha, você a vai, vovó você vai da tomar sua? turma. Bem, então vamos começar. Nós estamos, a minha, como eu falo, não tem número, a sua tem, né, Marisa? O seu tem número? 53. É, 53. é o que diz assim, nos casos em que o doutrinador, é isso? Uhum. Então vamos lá. Nos casos em que o doutrinador não conduza adequadamente o esclarecimento, criando embaraços para o médium, como este deverá se comportar? Isso aqui é interessante, que a gente já discutiu tanto sobre isso, né? Já conversamos tanto, mas mesmo assim sempre vem mais algumas informações que acabam sendo muito úteis também, né? E diz assim: o papel do médium no processo de intercâmbio espiritual deve ser. Rosângela, Oi, Ana. só um minutinho. É postura? É postura. Aí tem 50, o meu não tem número, o problema é esse, né? Não, já achei. Onde começa assim, nos casos, achou? Vai passando, passa uma página, é livro, o seu né? É, Passa a página. já achei. Então Obrigada. tá, nada. Então, nos casos em que o doutrinador não. Eu já li isso, né? O papel do médium no processo de intercâmbio espiritual deve ser pura e simplesmente de traço de união com o mundo das causas, tá? Esse é o papel do médium. Se a entidade está emitindo uma onda de ideias de tal teor e o doutrinador está seguindo por uma estrada completamente diferente, o médium deve abster-se, quanto possível, de fazer qualquer tipo de julgamento a respeito do êxito do atendimento, porque aí se não complica, né? Vamos dizer, o médium está lá e ele começa a fazer os julgamentos. Ele está indo pelo caminho errado, ele está assim, embora a gente saiba que possa acontecer, mas, conforme ele está dizendo aqui, não é apropriado. A sua função é transmitir as sensações físicas e os pensamentos do espírito enfermo. Olha só como é que é interessante. A nossa função do médium, né, ostensivo, nesse papel, é transmitir as sensações físicas e os pensamentos do espírito enfermo. Se o doutrinador está fazendo ou não está, aí, né, vamos ver o que vai falar aqui. Há muitos anos, numa prática mediúnica em nossa casa, uma entidade muito sofredora se comunicou por meu intermédio. Era o espírito de uma senhora que havia desencarnado na ocasião do parto. Quando ela começou a sentir as cólicas da dilatação da bacia para expulsar o feto, veio a desencarnar inesperadamente. No instante em que o espírito incorporou, comecei a sentir uma grande indisposição no estômago, acompanhada de mal-estar, falta de ar e enjoo. Quando o doutrinador começou a falar, deu-me uma vontade de sair dali correndo, tal a maneira despropositada com que era feita a doutrinação. Ao invés de utilizar os recursos do passe, da sugestão mental otimista, para diminuir o estado de paroxismo em que se encontrava o espírito, ele resolveu apenas dizer palavras sem nenhuma expressão socorrista. Encontrando-me ainda num semi-transe, comecei a pensar: meu Deus, não vou aguentar. Finalmente, a incorporação se consumou e eu perdi a consciência. Quando voltei ao normal, sentia dores físicas atrozes que perduraram durante 3 dias. Posteriormente, contei a alguém que teve 12 filhos. Fulana, eu estou com uma dor aqui nos rins e nos quadris horrível. Ela retrucou: Divaldo, isto é dor de parto.
Mais tarde, conversando com Dona Ivone Pereira, fui por ela informada que, quando ela estava psicografando Memórias de um Suicida, era acoplada ao espírito que se ia comunicar com 2 dias de antecedência e passava mal. Depois da comunicação, passava 2 ou 3 dias com aquela carga fluídica negativa. Por isso, a mediunidade é um ministério sagrado de amor. A benfeitora Joana de Ângeles já me disse: o médium que se desincumbe bem da sua tarefa realiza 2 reencarnações em uma só. Além de cidadão comum, com seus conflitos, dramas, tarefas, é também o homem que vive, no sentido genérico, uma outra existência de abnegação, renúncia e sacrifício, em outra esfera. Vale a pena a pessoa dedicar-se integralmente à mediunidade com Jesus, porque as alegrias são imensas. Aí a gente para e a gente reflete aqui a responsabilidade de todos nós que trabalhamos, que somos portadores da mediunidade, trabalhando, né, com a mediunidade. Aí pode falar assim: mas hoje eu não estou trabalhando com a mediunidade. Quem disse que não estamos trabalhando? Estamos trabalhando o tempo inteiro. O tempo todo nós estamos sendo utilizados pelos amigos da espiritualidade maior. Por isso que a gente tem que estar pronto sempre o tempo inteiro. Antes de começar, eu estava assistindo o estudo da minha irmã, muito bom o estudo dela, né? Sobre o povo hebreu, aquela coisa toda a trajetória do povo hebreu, Abraão e foi, Daniel, é fantástico, né? E aí, mas ao mesmo tempo, eu estava deitada ouvindo estudo, às vezes quando eu ia no celular, olhava uma notícia, eu liguei para minha mãe e tal, aquela coisa toda, né? Aí, de repente, me deu um negócio estranho assim, eu falei assim: ih, caramba. Aí eu comecei a respirar fundo, tal. E aí comecei a conversar comigo, não é comigo, né? Primeiro com Francisco de Assis, o quadro, que está aqui ao lado da cama. Aí depois eu com o meu anjo da guarda mesmo, e eu falando assim, ouvindo também, tipo, como assim, se você está num estudo, está assistindo um estudo, fica assistindo o estudo. Esquece celular, esquece mensagem, esquece. Está focado naquilo, é focado naquilo. Principalmente que estava sendo um estudo muito, mas muito bom mesmo, né? Mas aí eu ficava. Aí daqui a pouco eu ia, olhava, né? Eu estava deitada, porque para não ficar muito tempo sentada, cada coluna, aquela coisa toda, né? Eu já tinha sentado, já tinha feito o estudo das 5 horas para ela, né? Quer dizer, o estudo das 5 horas. E aí eu fiquei. Mas aí a minha mente estava lá, mas não estava. E aí eu tive hoje como que uma prova assim, sabe aquelas provas que vêm bem, né? Ó, você está focada onde? Está no estudo? É no estudo. Está numa palestra? É na palestra. Está no celular assistindo a palestra? É assistindo a palestra no celular. Mas aí a mente vagueia. Aí vai lá, vem cá, e você olha isso. Aí até que eu acabei vendo uma notícia, e essa notícia me impactou. Aí, no fundo, eu sei que foi isso, e bem feito para mim. Porque agora, da próxima vez, eu vou fazer o quê? Se eu estou no estudo, eu estou focando no estudo. Se alguém está falando, eu estou prestando atenção no que o outro está falando, né? E eu não desligo, porque às vezes minha mãe liga, como hoje ligou, que era para ligar para minha cunhada, que ela estava sentindo dor nas pernas, não sei o quê. Aí, no final, que eu estava pensando, falei assim: caramba, a mamãe precisa de alguém. Eu não posso estar lá. Eu não tenho como estar lá. Primeiro que mesmo que eu fosse e levasse meus bichos, ela não aceita. E eu não vou me desfazer deles. Ela tem condições de ter uma cuidadora, ela tem condições de ter alguém. Já falamos com ela, já conversamos com ela. Ela conta com a minha cunhada, conta com meu irmão, com a minha cunhada, com meu irmão, com a minha sobrinha que está lá, aquela coisa toda. Quer dizer, vir morar aqui, ela não vai vir morar. Então, fica uma coisa difícil, né? Mas eu me propus falar com ela, falei com ela, arranjei uma pessoa para ficar com ela final de semana, como minha sogra tinha, não aceita, né? Não quero, não aceito, eu tenho que ter, não sei o quê.
E ela tem uma aposentadoria muito boa, não é aposentadoria, uma pensão muito boa, né? Mas são essas coisas. Então, é por isso que eu falo, tem momentos, por exemplo, né, quando eu converso muito com a minha terapeuta, você tem que escolher, tem que priorizar algumas coisas. Então, se eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês, eu tenho que estar inteira aqui com vocês. Eu não posso estar aqui e ficar assim. Aí alguém vai falar, eu olho no celular. Tá? Não, eu estou aqui. Então, é juntas, estamos juntas. Ouvi o que a Ana Werneck fala, Ana Brito, Célia, a Mara, a Marisa e tantos outros companheiros, né, que não puderam estar aqui. Então, é esse o propósito. E isso é você estar trabalhando a sua mediunidade. Porque nesse momento que a gente está aqui, eu já percebi o seguinte, que hoje, principalmente, né, são momentos em que a gente pode estar sendo utilizado, os nossos, vamos dizer, mas como é que eu estou sendo utilizada se eu estou falando, estou aqui? E o nosso ectoplasma, que vai saindo? Às vezes, quando eu estou com vocês, eu começo a coçar muito o nariz, parece que está saindo alguma coisa do meu nariz. O ectoplasma vamos dizer, uma energia que ela sai pelos orifícios. E sai. E essa energia vamos dizer, é recolhida e muitas vezes ela é levada para algum lugar, para algum hospital, para algum irmão necessitado. Então, esse momento é próprio para isso. Nós não estamos, nas nossas casas espíritas, atuando, vamos dizer assim, intensivamente falando, na reunião mediúnica, mas a gente não está deixando de fazer uma reunião. A princípio, com toda certeza. Às vezes, por isso que eu falei, veio no começo da prece, nomes que possam estar na nossa cabeça, pessoas que possam estar não passando bem, a gente, na nossa prece, mentaliza. Quando você está mentalizando, você está trabalhando. A gente está fazendo alguma coisa. Fala, Célia. Voltando para a pergunta aqui, eu tenho 2 exemplos, assim, um que eu queria tirar dúvida, e o outro eu fiquei tão, assim, chocada. A médium estava dando passividade e falava, e o doutrinador não captou, exatamente como ele fala aqui, não captou qual era o assunto. A médium se enfureceu e disse, ele se matou! Nós berros. Lá no Aristide Silva, isso. Quer dizer, é um médium que não estava preparado para estar ali na mesa mediúnica. E outra coisa que eu também estranhava muito, nós tínhamos uma companheira que facilmente ela incorporava. E quando, às vezes, o esclarecedor não estava acompanhando muito bem, ou não estava obtendo nenhum êxito, nenhuma resposta como ele queria, ela incorporava um espírito mais elevado, um mentor. Aí ela passava a doutrinar. Eu já ouvi dizer que isso não é certo. Viu o que ele falou aqui? Qual é a nossa função? Né? Onde é que ele está dizendo? Aqui atrás ele fala... A sua função é transmitir as sensações físicas dos pensamentos do espírito enfermo. Ponto. Tanto é... Eu sei que, né? Rosângela, que deve ser uma coisa assim, aflitiva mesmo para o médium, ele que está consciente do qual é o problema do espírito e o esclarecedor não está alcançando, ele deve ficar nervoso. Mas eu achei assim, de uma falta de educação, ela dá aquele berro. Ele se matou. Ela cometeu, quer dizer, ela com certeza se desconcentrou. Pois é. Uma coisa que a gente lá estava habituado a fazer é quando acontecia essas coisas, a gente ia no pé do ouvido do dirigente da mesa e falava alguma coisa baixinha. Aí ele ia no pé do ouvido do esclarecedor e falava alguma coisa, que era para ver se ele mudava o rumo da prosa. Muitas vezes, aquele que está ali, vamos dizer, dirigindo a reunião, se ele percebe que o esclarecedor está indo talvez por outro caminho, ele captou alguma coisa e fala assim, meu irmão, será que... deixa ele falar mais um pouco, porque se o esclarecedor se melindrar, não é o papel dele, ele não tem que estar ali. Não, me chamou a atenção na frente do médico. Não é. E o médium que está ali influenciado, a função dele,
transmitir o pensamento do espírito e as sensações físicas. O nosso papel é só esse. Não vou, eu posso sim, se sentir que não está indo, eu entrar em prece comigo. Mas eu vou Exatamente. falar assim, olha, ele não, porque aí você já se, né? E essa coisa, eu vou me autodoutrinar? Não. Não, a gente pode fazer, vai fazer o quê? Prece, fazer a oração, tá ali, e é importante, você vai estar sempre em prece, enquanto o espírito está se manifestando, essa coisa toda, né? Então, isso daí é o caminho. Né? E agora que a gente leu isso, viu o que aconteceu com o Divaldo? Ele, caramba, era um caso de parto e ele ficou sentindo dor durante 2, 3 dias. E até que aquela dor fosse passando. Aí até que foi justo, né? Todos os homens deviam sentir a dor do parto. Alguma colocação, Mara? Sim. Fala. É porque nunca aconteceu isso comigo, e a gente está meio que afastado dos trabalhos, e nunca, desse tempo todo que a gente está junto, nunca aconteceu. Enquanto você fez a prece, e quando você falou do hospital, eu estou tremendo ainda e estou suando muito. Você falou da UTI, é como se eu comecei, eu estava muito, eu me concentrei muito, não sei porquê, né? Nada é à toa, e na prece hoje. Quando você falou na UTI, sabe, uma sensação realmente de uma deslocada. Eu ouvi a sua voz, mas eu me senti dentro de uma UTI, aplicando passes, mas só que eu vim com muita tristeza. Eu estou com uma emoção que eu não. Vocês estão falando, eu estou tentando aqui, mas eu percebo que não é. E eu estou. Não sei se eu dou uma parada, saio, vou dar uma. Você faz uma prece. Mas emociona. Quando eles estavam aí, eu pedi muito, por quem for, e por todos, né? Dei uma continuidade. Por todos, isso. Né? Mas ainda estou assim, um suor que não é meu. Calor, né? Eu imagino. Cozinha de manga. Mas uma coisa. E trêmula, estou muito trêmula. Pode ter sido o quê? É como se houve uma mentalização, porque o nosso pensamento ele sai. Por isso que eu falei que hoje, especialmente hoje, já que falamos de mediunidade, já que nós não estamos trabalhando nas nossas casas físicas, mas nós somos convidadas e auxiliadas não sozinha. Não pense que você está sozinha, está com seu anjo da guarda. Jamais o anjo da guarda vai deixar que aconteça qualquer coisa. Não, medo não tenho, não. E você vir e está emocionada. A gente pode fazer alguma coisa melhor, porque com certeza todos nós, é o que você falou, todos nós estamos aqui como se fosse uma reunião. Eu não fico eu só fico assim, será que isso é possível? Porque nunca aconteceu. Assim, você ver, né? Não, dentro do centro, na mesa mediúnica, aí é normal. Mas assim, dentro da minha casa, até ouço negócio de evangelho no lar, não, eu sempre mantive muito a coisa muito fechada, assim, muito. Mas hoje, o que aconteceu? Hoje. Você faz o evangelho no lar? Uma coisa que não era, né? Você faz o evangelho no lar? Toda segunda-feira, lembra? Então, o evangelho no lar, hoje, os nossos lares são as nossas casas espíritas. Porque a casa espírita, o que está fechado é o espaço físico. Mas a nossa ligação com a casa continua. Então, esse momento, por isso que eu falei que é um momento, porque a gente aqui fica, a gente estuda, às vezes a gente faz uma brincadeira ou outra, mas é um trabalho em que, com toda certeza, nós estamos sendo como que convidados a trabalhar, a fazer esse trabalho. Né? Por isso que eu falei, né? Nessa mentalização, no momento em que a gente faz a prece, a gente vai até lá, e isso é fração de segundos. Você pode ter ido? Pode. Fração de segundos. Não tem como. O pensamento é muito rápido.
O importante é o quê? Como está agora? Tá ficando mais tranquila? Não está tremendo mais? Não, está diminuindo mesmo. Estou bem Está melhor. pegando o ar? Ótimo. Isso. Uhum. E aquele teu negócio, Mara, é com qualquer um de nós. Dá vontade de chorar? Chora. Dá vontade Mas de eu Bebe falei, um pouquinho d'água. estamos igual lenta aqui. Bebe um Oi, pouco Maria. d'água. Bota no copo Pronto, d'água. fica como fluidificado. Eu até vou passar a fazer o seguinte: a gente pode fazer sempre, isso, deixar sempre um copo d'água na mesa. Ela vai sendo fluidificada, entendeu? O copo d'água, a garrafinha de água, sabe? Senta aqui, vou botar no copo aqui. Isso. E pronto, daqui a pouco isso vai acalmando, com toda certeza, aquilo que a gente sempre conversa. Eu já conversei até várias vezes, até com a Marisa, né, Marisa? Que a gente tá sempre tendo esses momentos em que a gente é utilizado. Pode ser utilizado antes, como aconteceu comigo, mas pelo lado mais aquele, ó, tipo assim, pô, você vai fazer um estudo de mediunidade, vai ler uma notícia que não é agradável, como é que você vai para o estudo? No fundo, quis dizer isso para mim. Agora, eu conversando com vocês, eu estou caindo na real, falei, caramba, e não é que é verdade? Eu vinha fazer o estudo da mediunidade. Aí eu vou ler uma notícia que não. Caramba! É claro que você vai vincular. É claro que você vai. Minha mediunidade é ostensiva, não sou ainda aquele médium, sabe? Tipo assim, isso é aquilo. Ainda não estou nesse patamar. Então, eu tenho que prestar atenção. Né? Alguém mais, eu acho que até aproveitando esse momento, alguém mais. Marisa, eu gostaria de colocar mais alguma coisa. Até aproveitando esse momento que a Mara até colocou para a gente, eu acho bastante rico isso daí, sabe? Não, atualmente eu realmente não tenho assim sentido assim muita coisa. Agora, eu também no dia da palestra do centro, né, aos domingos, eu faço como se eu estivesse indo para o centro. Eu sento, afasto o celular, ponho a água, né, um copo com água ao lado do computador e fico numa atitude como se eu estivesse no centro, certo? E eu acho que isso é importante, a gente continua, como você já falou, nessa corrente, né? Nós não estamos soltas, né? Porque a casa está fechada, a gente está solto. Eu acho que não, que a gente. Eu tento levar dessa forma. E na sexta-feira, eu também percebo assim que eu preciso ficar mais quieta, entendeu? Hoje eu ia ver até uma série policial, mas hoje é sexta-feira, eu já tenho já fico ligada nisso. E eu acho que isso é importante. A gente precisa realmente entender que nós somos aqui, né? Instrumento, né, de ajuda. Né? Nós escolhemos isso, né? Então, vamos lá. Ana Werneck. Então, como você falou, Rosângela, nós também emitimos, né, os fluidos. De repente, foi utilizado, né, algum fluido dela justamente para esse momento, para esses doentes. Porque CTI, eu sei que eu fiquei com a mãe 30 dias no CTI, é um lugar de muito sofrimento, é uma coisa assim, antes dessa pandemia, né? Agora, então, quer dizer, o que ela trouxe? Ela, na volta, ela trouxe esse sentimento, que é um sentimento de tristeza mesmo. Que a gente vê, né, aquelas pessoas todas naquela luta, naquele sofrimento, é muito triste mesmo. Então, acho que ela trouxe essa sensação, ela momentaneamente esteve ali, porque foi utilizada, né, para algum tipo de trabalho ali, e ela retornou com essa sensação, que é normal, perfeitamente normal, né? A gente sair de um CTI com a sensação de tristeza mesmo, Com certeza. angústia. Eu só tive alguns minutos lá e, olha, Eu tive 30 muito dias. triste. É horrível. Muito ruim. Ana Brito.
Eu acho que nós que somos médio ostensivo, tem que tomar cuidado, porque pode dar uma passividade aqui, vai ficar difícil. Então, a gente tem que procurar fazer a prece, mas não se desdobrar. Entendeu? Ficar vigilante para ajudar de longe, porque eu acho que vai ficar complicado, entendeu? Eu, pelo menos, eu faço isso porque eu sou médio ostensivo. De repente, eu até vejo quando o espírito passa, sabe, daquele choque anímico. Eu ainda até assustada, falei, meu Deus, que é isso? Não estou na mesa. Entendeu? Mas a gente tem que ficar em guarda, né? Tem que ficar vigilante. Ajudar, mas distante. Não deixar, não sair junto, porque a gente... Não é que nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, mas vai ficar um pouco mais complicado, né? Porque o que a Aninha está falando é bastante sério também, porque, por exemplo, né, há aquela situação em que, às vezes, a pessoa se concentra para se desdobrar, e há aquelas que acontecem rápido, como, com certeza, foi o caso da Mara. A Mara não se concentrou para se desdobrar. Mas há trabalhos que acontecem, e a gente sabe que acontece, e eu não sabia, fiquei surpresa, mas tem casa espírita que está fazendo reunião mediúnica online. Então, é complicado. No caso da Mara, pelo que ela observou, foi como se fosse um flash, né? Não que ela tivesse com aquele pensamento, se nosso trabalho aqui fosse assim, bem, Mara, agora você vai se desdobrar. Eu não me Não. disponibilizei. Oi, Mara? Eu não me disponibilizei. Foi uma coisa muito sem... Né? Então, isso é importante, o que a Ana colocou, é importante a gente frisar sempre isso. Pode ocorrer, mas não é o trabalho nosso. É o quê? É o nosso pensamento, porque a gente pensa nos hospitais, pensa nos presídios, pensa não sei aonde, tal. E outra coisa, uma coisa que é muito interessante é o seguinte, se a gente acha que está muito sensível e que a gente pode entrar, fica com os olhos abertos, faz a prece com os olhos abertos, sem problema nenhum. Quantas vezes a gente coloca assim, olha, vamos dizer que a Mara deu 2 comunicações, aí tem uma terceira, a gente fala, não precisa dar a terceira. Os olhinhos ficam abertos, você não se concentra. Acabou. Entendeu? Olhos abertos, não se preocupa que não tem como você... Porque os olhos fechados é exatamente para você entrar naquele estado mais assim, né, mais alfa e tal. Com os olhos abertos, você vai estar distraída olhando parede, olhando isso, olhando aquilo. Não que você vai estar desligada da prece, não é isso, tá? Mas você pode fazer isso daí. Mas o que aconteceu, por algum motivo, por alguma razão que a gente não sabe, ela teve essa sensação, ela teve lá e voltou. Olha só como é tão rápido que foi o tempo de uma prece, sabe? Então, né? Quer dizer, então, como, até repetindo, a nossa função é o quê? A gente está aqui, está estudando, mas a gente sabe que a gente pode estar sendo utilizado, pode estar sendo preparado para uma noite, pode estar sendo para várias coisas. Voltou, né, como agora, se já está se acalmando, já está tranquila, está bem, excelente, está ótimo. Isso aí. Sentiu numa próxima prece, que qualquer um pode acontecer com qualquer um de nós, a gente às vezes está mais sensível, mas assim, olhinho aberto, não tem, sem problema nenhum. Célia, dentro do que você ouviu de cada uma de nós, o que você acha? Olha, eu sou médio porta. Eu sabia, eu estava aqui pensando, ela vai falar que é médium porta. Eu ia falar assim, mas as minhas experiências é de esclarecedor. Foi aquilo que eu falei, já presenciei um médium que se revoltou porque o esclarecedor não estava no caminho certo. E uma coisa que eu achava muito estranho é outro médium incorporar um espírito esclarecedor.
porque ele não estava concordando com o encaminhamento que o outro estava dando, então ele dá passividade a um espírito, geralmente era preto velho, era gente de Umbanda, para poder fazer os esclarecimentos. Eu achava aquilo tão estranho. Eu achava que aquilo não cabia ali. E ela é médium porta, gente. Fazer o quê, né? Não, pois é. Pois é, né? A nossa médium porta. Mas ela é uma médium porta, aquelas portas, aquele portal que aparece sempre quando tinha a viagem às estrelas. Eu sou médium porta crítica. Eu não sei fazer, não tenho dor, mas critico os outros. Não está certo. Eu sei lá se ela tinha realmente aquela incumbência de toda vez da passividade de algum espírito que viesse auxiliar o esclarecedor, sei lá. A pessoa estudava? A pessoa estudava? Falava às quartas-feiras. Mas em grupo de estudo, realmente, eu não via a participação dela, não. É complicado. Minto. Teve um curso que ela, pelo contrário, foi um dos últimos. Ela era junto com o Albano, ela fazia uma coordenação junto com o Albano. Eu acho que era o Livro dos Espíritos. A falta, é o que acontece muitas vezes nessa questão nossa da falta de estudo. Eu falo para vocês que eu estou fazendo, depois que a gente terminar algumas partes aqui, a gente vai voltar para o Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns no grupo do estudo da minha irmã, né? Toda quinta-feira às 5 horas. E é gratificante, porque você vê ali a identidade dos espíritos. Gente, a gente não imagina, tem cada coisa que os espíritos, os espíritos imperfeitos fazem, agem ou falam, e que muitas vezes as pessoas, aquele médium que não estuda, deixa se rolar. Deixa, ele envolve mesmo. Até tem uma parte que eu li hoje que diz assim, não é porque o espírito teve sabedoria quando estava aqui encarnado, da sabedoria da ciência, que quando ele desencarna ele vai estar com essa mesma sabedoria. De repente, não. Não vai ser essa sabedoria que ele teve aqui, né? E estando lá, que vai aproximá-lo de Deus. É a transformação moral dele. Ele pode ter todo o conhecimento que ele tiver aqui, mas se a instrução moral dele não está desenvolvida, ele vai para o lado de lá. Oi? Quer dizer, então, a gente observa que muitas vezes temos, sim, estarmos estudando. Evangelho no lar é muito importante. O meu não é, acho que nem evangelho no lar, porque eu faço todo dia de manhã, todo dia à noite. É sempre quando eu acordo, sempre quando eu durmo. Leio o evangelho, faço, e aquela, né? Eu não escolhi mais um dia. Eu resolvi fazer de domingo a domingo. Antes de dormir, eu faço a leitura de um livro, até começo com Minutos de Sabedoria, aí passo por um outro livrinho, aí vou para o Evangelho. De manhã, a mesma coisa. Então, eu tenho feito todos os dias, né? E nesses momentos, aquilo que eu falei, a gente vai sendo usado dentro do que pode. Lógico, como a Ana falou, o cuidado que tem que se ter. Eu fico até preocupada com esse trabalho mediúnico online, porque é aquele tal negócio. Você tem que estar ali perto da pessoa, né? Então, precisa ter um esclarecedor, né? Será que a pessoa, por si só um grupo muito especial, no qual ele se autodomina? Agora lembrei o que eu ia falar. Porque a gente estuda a mediunidade, e ele sempre diz que quem prepara a reunião mediúnica, na verdade, é a espiritualidade. Até para quem ele vai encaminhar aquele espírito. Às vezes, aquele espírito já fica superposto com o médium, às vezes, dias antes. E uma coisa que eu achava interessante lá, que nós tínhamos uma companheira, tinha uma vida muito sofrida mesmo, porque tinha uma filha casada com um cara que traficava, tinha um bando de filho que ela tinha que ajudar a tentar. Menina, mas o tipo de espírito que ela seguia, que ela incorporava, era tudo no mesmo naipe.
E a gente via que não era animismo, não. Não era animismo, não. Nem ela estava fingindo, não. Parece que só mandavam para ela espírito sofredor, mais ou menos no nível da vida dela. Provavelmente porque ela talvez tivesse condições de, até fisicamente falando, de ter um amor por eles. Você entendeu? Não porque fosse para ela sofrer, mas aquela pessoa que talvez aqueles amigos, esses irmãos, iam para ela, que no toque, choque anímico com ela, talvez o amor que ela tivesse dentro dela. Eu acho que eles tinham mais afinidade. Também, mais afinidade. Isso. Agora, uma coisa que ficou... Primeiro que acabasse, mas muito antes de acabar as reuniões, ela foi abandonando. E a vida dela foi cada vez ficando mais complicada. Porque aí entra, vamos dizer assim, de repente, né, a pessoa não tem aquela perseverança, né, aquela lutar mesmo, porque muitas vezes, Célia, muitas vezes não, na sua maioria das vezes, esse tipo de trabalho é renúncia. E quem é que quer? Né? Quem é que quer essa renúncia? Fala, Ana Werneck. Quer falar? Voltando ao que você falou da pessoa que incorpora para doutrinar, eu acho que isso pode acontecer assim, em casos muito específicos, extremos, entendeu? Agora, se é uma constante, não. De repente pode até ser, né, Ana? Mas são as não precisava nem ser reunião mediúnica, não. Às vezes a gente ia visitar nós tínhamos uma coleguinha que acabou morrendo de câncer. A gente ia na casa dela, dar passe nela, toda vez ela incorporava. É complicado. É uma pessoa que não tem um equilíbrio da mediunidade. E não era animismo, não. Uhum. É aquele tal negócio, né? A gente... Miranda, que é só, ele relata só os espíritos falando, como se fosse uma reunião mediúnica. O nome do livro é A Dama da Noite. A da Noite. É muito interessante. Então, ele relata o espírito, tá? Toda aquela problemática, e o doutrinador conversando com ele. Então, são várias histórias. É muito interessante a gente ler. O Hermínio de Miranda, ele tinha um grupo, ele era do Rio, não sei qual lugar, ele tinha um grupo que ele fazia essas reuniões mediúnicas no apartamento dele. Mas ele era aquele tal negócio, um estudioso. Ele tem Diálogo com as Sombras é maravilhoso, gente. Diversidade dos Carismas e várias outras obras. Ele era um pesquisador também, né? Então, vamos dizer que ele tinha como todo esse trabalho, lógico, não é, vamos dizer assim, com certeza muito bem assistido. Não é o ideal, Não é o ideal, mas com certeza tinha esse trabalho. Além de pesquisador, né? Ele tinha toda essa função. Vamos dizer, lá no começo, quando Kardec frequentava aquelas reuniões, eram nas casas, você lembra? No começo eram nas casas. Depois foi para as sociedades espíritas, tal, aquela coisa toda, né? Por que o lar não é adequado? Porque a casa espírita ela é toda preparada para isso, até então, porque pode acontecer da casa espírita também não estar tão preparada assim, né? Mas até Kardec sentiu a necessidade, ele fundou a sociedade por isso. Ele por isso daí. Pensou que dentro de casa já não comportava esse tipo de com trabalho. Certeza. Né? Agora, fora de um lugar apropriado para isso é muito complicado. Sim, com certeza, né? Por isso que eu falo, algumas situações não vão necessitar o presencial. Não há situações que tenha que ser online, gente. É o presencial. Estudo pode ser online, reuniões de doutrinário pode ser online, e outro tipo de coisa qualquer. Agora, em relação à mediunidade, até atendimento fraterno, com certeza. Não tem problema
Eu fico muito preocupada quando tem essa questão muito do desdobramento. E, às vezes, pode ser um médium que não tem nem condições de fazer esse tipo de atividade. É uma pessoa, às vezes, muito frágil, é uma pessoa que não tem estudo, é uma pessoa que, de repente, o lar está sempre em dificuldade. E aí? Olha só, para acontecer uma obsessão, tranquilo mesmo. Então, a nossa casa é a nossa casa. Quando eu falo assim, a nossa casa agora é um lar espírita, mas é em outro sentido. Não no sentido que a gente vai receber os médiuns e os espíritos dentro da nossa casa. Não é isso. A gente vai orar por todos. Tanto é, por exemplo, a oração pelos suicidas. A gente tem um nome de alguém, tal. Ora por todos. Ora por todos. Porque a gente pode vincular-se até assim, sem querer, àquela pessoa. Então, é para orar por todos. Todos os nomes, vamos orando. Irradiação é uma coisa. Eu podia falar uma coisa? Pode, Ana. Lá você sabe que você já passou pela mesa e você sabe como é que é. Uhum. Nós não comentando nada do que se passou na mesa. Nem sobre os espíritos, nem sobre... Entendeu? Acabou ali, a gente faz uma avaliação ali na mesa. Ali a gente fala tudo, depois acabou. Por isso que eu estou falando. Por exemplo, quando a gente cita exemplos... Mas, peraí, Rosana, deixa eu falar uma coisa. Aqui, nesse estudo, quando a gente comenta um fato que já presenciou na mesa, é um exemplo. Sim, é o que eu ia falar agora. Eu não estou divulgando o trabalho que acontecia na mesa, porque essa conduta de mesa mediúnica é comum a todas as casas espíritas. Saiu da reunião, você não faz comentário. Sim. Você tem uma avaliação após a reunião. Agora, aqui nesse estudo, conforme você vai colocando as coisas, é para exemplificar. Sim, é como a gente lê. Por exemplo, o céu e o inferno, você não lê lá? Eu não cito nome de ninguém. Em momento nenhum eu cito o nome de ninguém. Eu só falo que aconteceu isso e as coisas que eu estranhava. Não, mas o que a Ana está colocando, ela está citando um exemplo que realmente é o correto. Não é assim, por exemplo, como eu participei das reuniões, e tanto no Aristide Silva também, o comum que você está ali, acabou, pronto, né? Eu, muitas vezes, em palestras, reuniões mediúnicas, palestras doutrinárias, às vezes vou citar exemplo. Você vai no Céu e Inferno, tem exemplos ali de uma reunião mediúnica em que Kardec entrevistava os espíritos, tal, e trazia. Por exemplo, aqui, o Divaldo citou um caso, citou um exemplo, que ele foi na reunião mediúnica, ela não foi bem utilizada, e ele acabou sentindo dores, tal, essas coisas todas. Dentro do que a Ana está colocando, o que a gente fala é quando a gente está na reunião mediúnica, quando a gente sai da sala. Acabou. Porém, aqui, ou em qualquer outro estudo, ou em qualquer outra reunião doutrinária, é sempre importante a gente falar, ou citar um exemplo, como você vem citando, você até então não está falando o nome de ninguém, como até então outras companheiras que passaram pelas mesmas situações não está, como a Ana pode citar um exemplo sem falar situações assim que ocorrem e que às vezes a gente fica naquela questão assim, mas será que isso está certo? Será que isso está errado? Como eu falei, eu sei, não é aqui em Teresópolis, mas eu sei de casas que fazem reunião mediúnica por desdobramento. E é complicado. Como eu sei que tem, né, companheiros, né, que faz reunião mediúnica online. Eu fiquei meio assim porque eu achei meio estranho quando a pessoa falou para mim, falou assim, o fulano não pode participar porque é o dia da reunião mediúnica dele. Eu falei, mas ele vai na casa? Não, é online. Quer dizer, então, são situações que a gente vai buscando, como a Ana falou, do Hermínio de Miranda, reunião, o livro,
muitos livros, Diálogo com as Sombras, Diversidade e Carisma, e tantos outros livros, que vem trazendo exemplos de reuniões, vamos dizer assim, de colocações de espíritos, às vezes espíritos imperfeitos, que passam aquelas dificuldades e que vêm nos apresentar. Um exemplo disso que acho que você conhece, Célia, é o caso de uma menina que ela é negra, ela odiava a cor dela, ela tinha ódio da cor dela, e ela só gostava de falar o alemão. E aí foi feito um trabalho, aquela coisa toda, descobriu-se o quê? Ela tinha tido uma reencarnação como soldado alemão. E ela veio exatamente numa cor que ela não gostava, num país que ela não gostava, e que o país para ela era a Alemanha. Olha só. Né? Então, algumas vezes, a gente vai citando alguns exemplos que vão até nos clareando, esclarecendo em muitos outros momentos, como, por exemplo, né, não é aconselhável, né, você vai fazer uma visita fraterna a alguém e a pessoa incorporar. Não é aconselhável, mas pode acontecer, e dependendo da forma que acontece, por que acontece, que situação que acontece. Não pode toda vez que vai, é que nem faz o evangelho no lar, aí vamos dizer, está com mais um familiar, você, o meu mentor vai falar. Não é lugar do mentor falar, dentro da sua casa, não. Ele é seu mentor, ótimo, mas você está na sua casa. O evangelho é evangelho no lar. Então, se puder evitar isso daí, seria muito bom. A não ser que você esteja muito bem preparado, muito bem seguro para aquele momento que está acontecendo. A não ser isso, mais nada. O seu lar é o seu templo, o seu lugar. Né? Então, aí a gente vê a diferença que acontece. Por exemplo, eu participo de uma irradiação toda quarta-feira. Irradiação é outra coisa, fala os nomes, tal, a pessoa faz a prece, então pensa na prece, irradiação, eu não saio da onde eu estou irradiando o meu pensamento de paz, de luz, de amor, de serenidade, de tranquilidade, mas eu estou ali, estou sentadinha, eu sei que eu estou sentada, estou sentadinha ali, estou fazendo o meu trabalho sem problema nenhum. Né? Então, a gente, às vezes, a gente vai encontrar várias nuances nas reuniões mediúnicas, vários momentos, assim, nós teríamos, ou temos que ter, vamos dizer, um regimento interno do Rio de Janeiro, da SERJ, mas algumas casas elas fazem os seus próprios regimentos internos. Como elas fazem, de que forma elas fazem, eu não sei dizer. Eu me lembro que eu participei, bem no comecinho do CEOI, do regimento interno, em relação à mediunidade, eu, mais algum companheiro, o Bila, mais alguém, mas tanto é que eu agora esqueci, eu não sei mesmo. Né? Mas é sempre importante ter algumas orientações, principalmente da atitude mediúnica, como que o médium deve se portar na mesa, né? No dia da reunião doutrinária, o horário de chegada, o horário de saída, a hora que começa a reunião, a hora que termina a reunião, né? Então, é uma coisa para nortear, porque nós ainda precisamos disso. Chegará um tempo em que o médium ele vai saber a hora que ele vai começar. É de lá? É de lá. Então, do Aristides Silva, reunião mediúnica. É o regimento interno. É o regimento interno. Então, é ainda necessário para todos nós isso daí. Né? E é sempre bom estar aqui, vamos dizer, o médium vai... por exemplo, quando eu vim para Teresópolis, eu fiquei uns 4 ou 5 anos sem participar de nenhuma reunião mediúnica, porque eu vinha de uma casa em que eu sabia como era todo o trabalho. Eu fiquei 4 a 5 anos, aí eu ainda na época eu fui para o Isabel, mas não trabalhei na reunião mediúnica, eu trabalhei num trabalho que tinha de irradiação à tarde, irradiação,
E aí, quando eu entrei no Aristide Silva, depois acho que 2 ou 3 anos, que aí eu fui participar de uma reunião mediúnica. Então, todo esse tempo eu fiquei fora. Aí eu fui me adequando, quer dizer, sabe quando você vai sendo moldada aquele lugar que você está, é como se fosse vai sendo preparada, encaixou direitinho, então está ali, e assim trabalha. Por exemplo, eu vim da Casa Espírita lá do CEOI, então a forma de dar o passe lá é diferente, é como aprendemos há anos atrás com a equipe de Manuel Filomeno de Miranda, tal. Quando eu cheguei no Aristide Silva, eu senti muita diferença, porque eu aplicava o passe como eu tinha aprendido. Aí até que vieram, conversaram comigo, que não havia necessidade, que era só impor as mãos. Hoje, eu faço, quando eu estava, faço ao passe só colocando as mãos, serenamente, sem tranquilidade. Porém, entendo ainda alguns grupos que agem diferente, porque há essa diversidade. Mas um lado é certo, o lado é errado. Não sabemos. O que importa, eu sei que eu estou ali por inteiro aplicando um passe. Ótimo. Então, está funcionando? Está funcionando. Eu me senti bem? Me senti ótima. Então, viu como é que é importante? É porque, às vezes, a gente traz de outra casa e a gente, às vezes, quer implantar, só que não tem como implantar. A gente vai ter que se adequar àquele movimento, vamos dizer, aquele tipo de reunião. E isso faz parte. Isso faz parte de cada reunião. O CEOI tem uma característica: acaba a reunião doutrinária, ele tem a leitura do Evangelho, que é para como fechar todo aquele trabalho. Excelente! A mesma característica que tem no Leon Denis, muito bom. Alguns palestrantes não gostam, porque eu fiz a minha palestra toda assim, é como se eu dissesse assim: o povo vai esquecer tudo aquilo que eu falei. Não importa, você foi lá fazer um trabalho. Ponto. A casa tem isso? Ótimo. É a conclusão, sem problema nenhum. Então, a gente observa que cada lugar, cada casa ainda tem isso. Mas o que importa é fazer o trabalho com Jesus. Por quê? Quantas vezes Chico Xavier fez trabalho debaixo do abacateiro? Tem um livro chamado Embaixo do Abacateiro. Maravilhoso. Casos e casos que ele conta ali que aconteceram. Né? Então, isso é importante. Né? Cada um de nós, esse momento que a gente fica aqui, que a gente fala, que a gente troca ideias, que a gente reflete, isso acrescenta muito a todos nós, que a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai vendo como é que funciona. E era, porque antigamente, bem antigamente, e isso várias vezes, várias histórias que tem em André Luiz, tem uma delas em que sai o filho e a mãe da reunião, eles tinham participado de uma reunião mediúnica. E aí começam a comentar. E nisso que eles comentam, o que acontece? O espírito se acopla. Acabou. Aí o rapaz que estava bem passou a ficar não tão bem. Era a mãe, o irmão e a irmã. Isso aí. Quer dizer, entende? Quer dizer, então, às vezes, quando a gente fala, quando eu entendi o que a Ana colocou e entendo o que a Célia colocou e todos nós, que muitas vezes o que acontece também é que às vezes o médium é frágil. Aí ele começa a falar, foi o espírito tal, na hora. Se ele não tem vigilância, na hora ele vai estar com aquele companheiro. E aí, ao trabalho. E, às vezes, acontece do espírito seguir o médium pela permissão do alto para ver se o médium está fazendo aquilo que ele fala que faz. Ou, quando não, vai atrás do esclarecedor, com a permissão do alto. Às vezes acontece isso também. Aí, na próxima, o esclarecedor vem e fala, mas você está assim,
mas quando você saiu da reunião mediúnica, você foi lá para o barzinho beber, foi lá para não sei para onde fazer não sei o quê. Olha só. E aquele tal negócio, né? Então, eu tinha, na reunião mediúnica, antes de conhecer o Fábio, tinha muito isso, né? Às vezes eu falava assim, vamos sair, vamos, sexta-feira, tal. Aí depois começou a falar assim, olha, presta atenção. Começou a me chamar, a única coisa que eu fazia era ir para a Vila Isabel. Bom, a gente nem saía, né? Nem saía aquela coisa toda. Então, a mediunidade é algo tão sensível, sabe? É tão sutil que às vezes a gente sente assim, às vezes a gente acaba a reunião mediúnica, o que é sempre importante. Não se sai de uma reunião mediúnica você estando mal. Não está passando bem? Vamos lá. A gente vai tomar um passe, vai conversar, tal, aquela coisa toda. Está melhor? Tá. Não é só reunião mediúnica, não. Reunião doutrinária também. Às vezes tem gente que sai no meio da reunião, eu estou com uma dor de cabeça horrível, vou embora. Caramba, não era para ir. Procura um médium da casa, senta, vai fazer um atendimento fraterno, vai conversar com alguém, porque fica muito ruim a pessoa falar assim, eu entrei tão bem, estou saindo tão mal. Não pode. Você está saindo mal, então, porque você está mal. Não é porque a casa está... a casa eu me senti... Não. Provavelmente, talvez, dependendo, não seja o ambiente que você queira estar. Aconteceu com a gente lá no CEAS, acho que você estava lá, não foi, Célia? Numa noite de quarta-feira, 2 meninas que chegaram e elas quiseram assistir a reunião, aí depois elas foram perguntar, não sei quem, vem cá, que hora que começa como é que é? Que hora que começa a chamar o nome? Que era para falar. Para falar alguma coisa, você passou isso, passou aquilo, o espírito está aqui. Aí a pessoa falou assim, não, aqui não tem isso. Então a gente vai embora. E foram embora. Uma vez também foi um rapaz lá perguntar se a gente fazia algum tipo de trabalho, porque disse separado. Ele queria a mulher de volta. Aí a pessoa disse, não, meu filho, aqui a gente pode dar até um atendimento fraterno a você, tentar te ajudar nesse sentido. Mas fazer trabalho para fazer sua esposa voltar, não vai ter, não. Aí vai embora, não fica. Foi. Não fica, não vai ficar, entende? Então, a gente percebe exatamente isso aí. Quer dizer, e cabe a nós, médiuns, trabalhadores, espíritas, estarmos sempre estudando e com atenção muito, muito bem afinizada, principalmente com quem? Nosso anjo de guarda, nosso amigo fiel, nosso amigo que está ali do nosso lado, em nome de Jesus, nos ajudando. Né? Paramos aonde? Uma ótima pergunta. Como devemos... 54 pergunta agora. Como tem uma pergunta só. 54, tá. Vamos na 54, semana que vem. Né? Quer dizer, Rosângela, fala, a respeito do trabalho de a pessoa fazer alguma coisa em casa, eu lembrei de um fato, porque a pessoa fazendo, no caso, eu acabei participando, porque eu fui convidada, e então eu fazia o evangelho no lar. Então, convidava pessoas. Então, convidava sempre uma pessoa que recebia Joana de Ângeles. Toda reunião recebia Joana de Ângeles e fui convidada por conta disso, para eu também estar. Entendeu? Então, esse é o espírito mistificador, não tem como, né? Numa reunião na casa de uma pessoa, no evangelho, a proposta do evangelho no lar, mas a pessoa tinha sempre uma mensagem, nem sempre uma mensagem, né, teor, né, era condizente com a situação. Mas você, com certo entendimento, você vai ver que não é possível uma coisa dessas, né? Eu acho que esse é o grande perigo das pessoas fazerem reuniões em casa e tudo mais, porque fica sujeita a esse tipo de coisa, porque com certeza é mistificador. Né? Com certeza. Por exemplo, como a gente tem, né, no Aristides, todo o último evangelho do Aristides,
é sempre na casa espírita, é sempre lá na nossa casa física, né? Se ali acontecer de ter uma mensagem, a gente está dentro da casa espírita. Ponto. Evangelho no lar é evangelho no lar. Ô, Rosângela, a pergunta 54 praticamente já foi respondida. Já? Eu acho que valia a pena dar uma lida nela, porque ela já foi respondida praticamente. Então tá. Então, olha que o Evangelho no Lar é uma terapia preventiva para problemas. Os espíritos vêm como assistente e não para interferir. Nossa, mãe. Aqui, estava falando, viram? No final da 54, o que fala do Evangelho do Lar. E a gente conversando sobre isso, hein? Né? Então, a gente vai para 55. Tá? A gente vai para 55. Mara, como é que você está? Está bem? Ótimo. Estou muito bem. Graças a Deus. Então, a gente vai passar a fazer o seguinte: sempre a gente deixa um copinho de água e mentalizando, pede aos espíritos para purificar a nossa água, né? Sempre com nosso coração muito, muito tranquilo, muito pacificado, né? A gente falar sobre mediunidade é importante, tá? Hoje ou ontem eu estava lendo algo que eu achei tão interessante. Eu tirei até do livro Julho de 1866. É uma visão retrospectiva das existências dos espíritos. Em relação, acho que a pergunta 222 e 223, né? Então, tem essa pergunta e Kardec responde algo que eu achei fantástico. Ele aqui numa parte, depois eu passo para vocês, tá? Direitinho. Ele diz assim: o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Olha que bacana. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo, pela observação. Eu achei isso aqui, depois eu digo qual é a página que está, muito, muito legal, porque a pergunta dos espíritos, os espíritos respondem uma coisa e a pessoa fala assim: mas eles estão em contradição. A doutrina espírita não fala isso. Aí é Kardec quando diz que o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do espiritismo. Quando ele fala isso, ele está dizendo que a doutrina é aberta. Então, por isso que aqueles que dizem que não aceitam Emmanuel, não aceitam André Luiz, não aceitam Manuel Filomeno de Miranda, e não aceita tantos outros, porque não é pureza doutrinária, aqui está na Revista Espírita, quando Kardec coloca que não é um tratado completo. É um tratado, mas não é completo do Espiritismo. Eu achei... Agora eu passei a fazer, sabe o quê? Anotar no caderno. Às vezes eu escuto o galo cantar, mas eu não sei aonde. Aí eu falei, não. Vou arranjar um caderno galinheiro, porque eu vou anotar. Não quero nem saber. Então, aí eu anoto, né? Gente, às vezes eu tento lembrar onde eu li em algum lugar, não sei o quê, né? E tem horas, por exemplo, em relação a André Luiz, alguns livros que a Célia já leu, tal, aí eu falo, Célia, que livro é? Aí ela vem. Mas tem hora que eu não lembro. Então, sabe aquela coisa? O galo cantou, mas a gente não sabe no quintal de quem. Então, vai cantar no meu quintal, agora no meu livro, porque agora eu anoto tudo ali. Vamos terminar, então. Vou pedir. Marisa, você faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, benfeitores espirituais, a nossa gratidão por estar sempre dispostos a nos ajudar, a nos mostrar o melhor caminho para que possamos evoluir. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua piedade e compaixão para toda essa situação que ocorre
nesse momento no nosso planeta, que as pessoas sejam abençoadas, consoladas e que percebam o verdadeiro caminho para seguir a sua evolução. Proteja, Senhor, todas as famílias, todos os nossos grupos, e que possamos continuar com perseverança, com amor e harmonia, neste trabalho que nos ajuda e muito a seguir a nossa evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite, até